Fala, mamíferos! Mais uma segunda-feira aqui com a gente, com outra pessoa falando Fala Mamíferos, hein? Cada dia uma pessoa diferente, isso aqui tá ficando cheio de gente, uma coisa maravilhosa. Maravilhoso mesmo vai ser esse episódio, eu tenho certeza. Porque isso, você já escutou falar do seu produtor, do seu vendedor de sêmen. Isso, os laticínios estão escutando falar. Todo mundo está falando sobre leite A2, mas eu percebo aqui, como todo mundo, que leite A2 às vezes não é uma coisa que o pessoal está entendendo muito bem. E para isso, a gente trouxe quem entende do assunto, quem está lá todo dia trabalhando com isso, que é a professora Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem aqui e com vocês aí. Por aqui tá tudo beleza também. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar participando com a gente. É muito importante que você esteja aqui, realmente é um prazer pra gente. E para quem ainda não te conhece, conta um pouco para a turma quem é a Ana Flávia, por que ela está aqui, por que você está aqui nesse episódio com a gente falando sobre leite A2? Claro. Ana Flávia é uma professora no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, da IPAMIG, em Juiz de Fora. E a razão, para estar aqui hoje é porque a gente publicou um artigo na MilkPoint falando sobre leite A2 e o mercado brasileiro, Então, aí foi uma equipe de professores e estudantes que juntou para poder escrever esse artigo, A gente tem uma parceria com a MilkPoint, então, frequentemente, aí a gente tem publicado diversos assuntos da área de laticínios e... No caso, a equipe, sou eu, Ana Flávia, o professor Paulo Henrique, o professor Nelson, a bolsista Tatiane e as outras bolsistas de iniciação científica, que é a Analice e a Ellen, que também participaram aí da escrita desse trabalho, desse artigo. E olha só que legal, você não vai acreditar como é que o mundo dá a volta, Mas os primeiros artigos escritos no MilkPoint pelo Instituto Cândido Tostes foi por causa de mim. Na época eu trabalhava lá e aí a gente montou a parte do MilkPoint para a indústria de laticínios e eu comecei a procurar quem entendia do assunto. Aí eu achei o Paulo Henrique, eu achei a Adriana, se eu não me engano, a professora Adriana, não era? Que também escrevia com... Era Adriana? Se eu não me engano, era Adriana. Tinha uma outra professora também que escrevia muito e que bom que o negócio perdura até hoje, porque que eu saí de lá já fez 10 anos, Eu estou aqui recente, tem 2 anos. Então é isso que aconteceu. Mas bom demais. Agora conta pra gente, Ana Flávia, para começar esse assunto, o que especificamente é o leite A2? Do que a gente vai falar hoje? Então, o leite A2, o que ele vai diferenciar do leite A1 é em termos da proteína beta-caseína. Então, a gente tem que o leite ele é composto aí pelas proteínas do soro e as caseínas. E as caseínas, elas são compostas aí por 4 frações, que é a beta-caseína, a alfa-S1, a alfa-S2 e a capa. A beta-caseína, aí, por ter ocorrido aí diversas mutações, no gene, então ela tem as suas variantes, que são as principais A1 e A2. Então, o leite A1 e o leite A2 vai diferenciar na estrutura dessa beta-caseína. Então, nós temos que a caseína ela tem 203 aminoácidos e na posição 67, nós temos que a variante A1 vai ter ali o aminoácido histidina e na A2 vamos ter a prolina. Então, a diferença é que durante o metabolismo, quando a gente consome o leite, durante o metabolismo, as enzimas do nosso organismo, elas vão quebrar essa beta-caseína, e aí vai produzir peptídeos bioativos, que a gente chama aí de beta-camorfina 7, que é o que vai causar aí essas reações alergênicas no indivíduo que consumir, que tem tendência a ter essas alergias. E no caso do leite A2, não tem, quando ingere, metaboliza o leite, não tem essa atuação dessas enzimas. Então, a formação dessa beta-camorfina 7, que a gente chama aí de BCM7, ela é limitada, ela praticamente não ocorre. Então, basicamente, a diferença entre o leite tipo A1 e o leite tipo A2 vai ser isso. Ana, então me responde uma pergunta.
Assim, muita gente acha que não sabe o que é o leite A2, acha que é um alienígena, um bicho de 7 cabeças, não sabe onde mora. E me diz uma coisa, puxando essa explicação que você deu, entre o leite tipo A1 e o tipo A2, qual a diferença fora a beta-caseína? Uma tem mais benefício que a outra, uma faz mais mal do que a outra. Falando em perfil de leite, qual que é a diferença delas, fora a beta-caseína? Olha, a composição vai ser semelhante, vai ser a mesma. O que pode diferenciar é porque a composição do leite ela é influenciada aí por diversos fatores. E um deles é a genética, né? Então, além dos diversos fatores ambientais, a gente tem a genética. Então, a raça que a gente vai utilizar aí para poder obter, né, o leite A2 pode influenciar na composição. Mas não que um leite é melhor do que o outro, né? Para aqueles indivíduos que têm essa alergia, né? Aí sim a gente vai ter um benefício do leite A2 em relação ao leite A1. Mas supondo, por exemplo, que a vaca que é utilizada para gerar o leite A2 seja aquela que produz maior concentração de gordura, né, maior teor de gordura, então a gente vai ter uma diferenciação assim no leite A1 A2, mas isso depende de diversos fatores. É difícil você, com o que a gente tem disponível na literatura de estudo, você afirmar que uma apresenta uma composição melhor que a outra, né? Então, assim, a gente foca mais mesmo nessa questão de alergia. Mas me conta uma coisa, eu vejo muita essa confusão de leite A2, alergia para a proteína do leite como um todo, e leite sem lactose. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, tem muita gente que acha que eles são parecidos. Você poderia ajudar a gente um pouco com essa diferenciação? Não, isso realmente acontece. Muita gente não consegue distinguir o que é intolerância à lactose e alergia às proteínas do leite. Né? Então, assim, uma pessoa que tem intolerância à lactose pode consumir o leite tipo A2? São coisas totalmente distintas, né? E nós temos que o leite A2 ele é voltado para um público que tem uma alergia à proteína, então tem mais uma alergia que está mais relacionada com o sistema imunológico, né? Então é o organismo que vai responder àquele corpo estranho e tentar se defender, né? Já a intolerância à lactose, ela não tem a ver com o sistema imunológico, né? Ela está mais voltada pela falta ou a pouca concentração de enzima no organismo que vai degradar a lactose. Então, assim, ela está mais relacionada com isso, com a falta de lactase para digerir a lactose. Então, assim, até os sintomas são diferentes, né? Então, igual, por exemplo, quem tem alergia à proteína, né, ela tende a ter mais desconforto, né, gastrointestinal. Então, assim, eu vejo se você concorda comigo. Quando eu vou explicar, eu explico mais ou menos assim, ó. Uma coisa é alergia à proteína do leite. Outra coisa é dificuldade de digerir o açúcar do leite. Se você tem dificuldade de digerir o açúcar do leite, você toma um leite sem lactose, né? Para você ter a enzima lactase que vai fazer essa quebra, já que o seu organismo não consegue. Outra coisa é alergia à proteína do leite. E tem várias alergias à proteína do leite. Uma delas está ligada ao leite A1, que é o que tem essa beta-caseína que traz esses problemas da alergia específico. Mas existem mais alergias ao leite do que só a proteína A1, é isso mesmo? Sim, tem outras alergias, né, igual a beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina. Então, assim, tem outras alergias que o indivíduo que apresentar essas alergias, ela não necessariamente com leite A2, ela vai poder consumir e não ter nada. Então, assim, é mais voltada para a alergia da beta-caseína, né, da variante A1. E no final das contas, na prática mesmo, o pessoal vai descobrir isso tomando e vendo se tem menos desconforto abdominal, se faz menos gás, ou você vai num teste para fazer isso. Como é que quem está escutando a gente vai saber se esse é o problema ou não?
Porque na verdade essas alergias elas são mais comuns em bebês, né? Mas assim, tem pessoas, adultos, né, que apresentam esse quadro. E acaba que é nos sintomas, né? Na verdade, os sintomas da alergia podem ser confundidos com outros sintomas de diversas outras doenças, né? Então, assim, é realmente difícil de detectar, né, a partir de exames aí específicos que têm que ser feitos para poder identificar, né, essa alergia. Então, a partir do momento que identificar, aí que consegue direcionar esse indivíduo. Porque até então é comum a pessoa ficar com aquele desconforto anos e anos até entender que aquilo é uma alergia, né? Que o leite faz mal. Porque, na verdade, é a dieta do indivíduo, né? Não necessariamente é o leite. Tem que tentar ver o que ele consome até identificar o que está causando aquilo. Então, assim, pode ser que demore muito tempo até identificar esse tipo de alergia, né? Ana, aproveitando essa pergunta do Daniel, existe algum, talvez até um pouco fora de contexto do teu trabalho, do teu dia a dia, mas existe algum teste que a gente possa saber se a gente tem essa alergia à beta-caseína? É exame de sangue, né? Então, assim, é mais complexo, eu não sei dizer ao certo quais esses exames que são, mas... Do sangue para lá a gente deixa pro laboratório, né, Ana Flávia? Mas eu sei que é por ali, né? É através do sangue que a gente vai saber. Então tá. Então, ó, a gente acabou de dizer, só para colocar todo mundo que está escutando a gente, mais ou menos na mesma página, é entender que o leite A2, então, é um leite de acordo com a genética da vaca, que produz uma proteína específica que não causa alergia àquelas pessoas que têm alergia ao leite A1, que é totalmente diferente de lactose, que é o problema com açúcar, que é a lactose mesmo, que é o açúcar do leite. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, tanto você que é consumidor que está assistindo a gente, como você que é produtor e trabalha na indústria de laticínio, quando alguém te perguntar, é bacana que você saiba isso para poder ajudar o pessoal a, inclusive, entender os benefícios do que a gente está falando, né? Um dos assuntos é esse. O pessoal, a gente que trabalha com leite, às vezes a gente fica com muita dificuldade. Imagina quem só consome e não trabalha no dia a dia do jeito que a gente trabalha, né? E é muito importante a gente saber que isso é uma outra questão de nomenclatura. Me vê se você concorda comigo, professor, às vezes sabe mais do que eu. Mas o leite é A2. A vaca tem genética A2A2, que são os dois genes, os alelos A2, não é isso? Então, falar leite A2A2 até onde eu estudei brevemente, tá errado, não é isso? A gente fala leite A2, mas na literatura aí você vê muitos textos que coloca lá leite A2A2, né? Mas eu costumo falar leite A2. Mas é os outros nomes, né, também. Não, beleza, bom demais. E agora que a gente fez essa introdução, chega o grande momento do microfone de ouro. Aquela hora, professora, que a gente fatura, que a gente pede para todo mundo para curtir esse vídeo, clicar no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que está aqui com a gente, porque eu tenho certeza que daqui para frente a gente falou da diferenciação e dos benefícios, mas você vai ver agora como é que isso impacta na sua fazenda e eu tenho certeza que seu vizinho, seu amigo, seu tio que também produz leite, ele está interessado nisso. Então lembra de seguir a gente. Também lembra, ó, Companhia do Leite, Instituto Cândido Tostes, assim como o JP Agro, nosso amigo Leandro Avelar, com certeza você tem que curtir e seguir todos esses canais no Instagram. E eu aproveito, já que você está aqui com a gente, esse tema maravilhoso, para dizer para vocês que estão escutando esse podcast que a Companhia do Leite tem uma empresa de certificação de leite A2 agora, que é a Serpro, que é a empresa responsável agora por certificar a sua fazenda e também a sua indústria de laticínios para que você também produza um leite do tipo A2A2 e consiga colocar esse produto no mercado. Além disso, a gente vem com uma novidade. Você que quer saber se a sua fazenda já tem todas as condições de ser certificada, mas ainda não quer arcar com os custos de uma certificação, ou ainda não tem um laticínio parceiro para conseguir fazer isso, ou então às vezes está pensando no produto junto com o laticínio, mas ainda não chegou nessa conclusão, só quer se preparar para isso acontecer, na Serpro você consegue fazer isso.
Então a gente presta esse serviço de fazer uma pré-certificação para você entender o que precisa ser feito para, de fato, a hora que você for certificado, já está tudo organizado e perfeito. Beleza? Beleza. Então tá beleza, então. Eu acho que isso aí é uma novidade para vocês. Vocês estão vindo na Companhia do Leite, está tendo várias novidades. Evomilk, Evopac, Milksat e agora também a Serpo para trazer mais benefícios para vocês e fazer um produto diferenciado. Beleza? Uma outra coisa que eu acho legal da gente comentar também, professora, é que, como você falou, né, a alergia de leite A2 ela é mais comum em recém-nascidos, né? Mas que, independente disso, é uma parcela muito pequena da população que tem esse problema. É igual, por exemplo, assim que começou a surgir o leite com zero lactose, eu fui numa palestra de uma empresa de enzimas que vendia enzima para lactose e ela comentava o tanto de gente que tinha com problema lactose. E, na verdade, era uma pesquisa meio enviesada porque tinha muito asiático na amostra. E a gente sabe que entre asiáticos o problema de intolerância à lactose é muito maior do que no resto do mundo por questões raciais mesmo, né? Mas assim, ficou uma coisa um pouco enviesada, é lógico que tinha esse processo também. Até porque é a régua, né? Até onde que uma pessoa é intolerante à lactose para você poder falar. Se você falar que é traços, às vezes todo mundo é intolerante, mas tem gente que convive bem com isso, se não deixa de tomar de leite ao longo da vida, consegue viver 100%. Você poderia falar um pouco disso? Leite A2 é da mesma forma? Realmente é menos pessoas que têm esse problema? Para que não tenha uma debandada de gente preocupada achando que só leite A2 que presta? É uma pequena parte, né, da população. Daqui, eu, por exemplo, conheço muito poucas pessoas que apresentam alguma alergia ao leite, às proteínas do leite, né? Então, assim, é uma pequena parcela mesmo que vai vir a ter essa questão de alergia, né? E igual eu falei, né? Não necessariamente vai ser a alergia da beta, relacionada com a beta-caseína e da variante A1, né? Pode ser de outras proteínas, né? Proteínas do soro. Então, assim, tem diversas questões, né? Relacionadas aí com essa parte de alergia. Beleza. Caio, alguma pergunta mais para a professora? Olha, eu quero mudar um pouquinho de assunto. Falando, claro, continuando falando do leite A2, mas falando um pouco de como que a gente trabalha com esse leite A2 perante a indústria, por exemplo. Hoje a gente certifica tanto a fazenda quanto a indústria e o pessoal tem um pouquinho de receio no seguinte, professora. Por exemplo, hoje pode-se produzir leite A1 quanto A2 na mesma fazenda. Isso também se pode utilizar o mesmo leite para fazer na indústria, tanto A1 quanto A2. E também teria, por exemplo, botar nesse mesmo time aí, lado a lado, o leite sem lactose, por exemplo. Como que a indústria, os laticínios, perante tem que fazer não deixar esse leite se misturar, por exemplo. Como que você vê isso, se é muito difícil? Quais são os desafios para a gente conseguir utilizar esse leite, por exemplo, A2, sem ter uma mistura com leite A1 ou sem lactose, uma contaminação dentro da própria indústria? Na verdade, essa é uma das questões, né? Porque, pensa só, é igual o que eu falei, né? É mais comum em bebê ter esses tipos de alergia. Então, se a mãe, né, quando o bebê está amamentando, se a mãe tem uma alimentação com essas proteínas, o recém-nascido, querendo ou não, ele também vai apresentar essas reações. Então, assim, pode ser traços daquilo presente ali que pode trazer aquele desconforto. Então, o ideal, né, é separar as linhas de produção. Então, o maior desafio acaba que é esse, né? Você ter que criar uma linha de processamento independente para o leite tipo A1 e para o leite tipo A2, né? Principalmente pelo fato do leite tipo A2 ainda estar em crescimento, né? Ainda ter uma pequena produção, né? Então, assim, tem essa questão da desinformação dos consumidores em relação a esse tipo de leite. Então, você não vai já começar com uma demanda imensa na produção desse tipo de leite. Então, mas querendo ou não, a curto prazo requer um investimento que você vai só perceber a longo prazo. Mas será que a longo prazo eu vou ter esse retorno, né?
leite ele vai realmente ser consumido por uma ampla gama aí da população? Então, assim, essa questão é que a gente tem aí como uma das principais em relação ao mercado, né? O que pode aí impactar no crescimento aí do mercado do leite A2. Porque, igual eu falei, como não pode ter nem traços, né, de um leite com outro, então aí tem que dividir essa produção. E é desde a coleta lá do leite, né, desde o produtor até o produto acabado, né? Não pode ter nenhum tipo de misturar aí entre esses dois produtos. Eu acho interessante o seguinte: até pouco tempo atrás, antes de saber que existia o teste rápido de leite A2 disponível, né, esse que você colocou como se fosse um teste de gravidez, que é produzido pela Cienco, né? É até bacana falar, porque às vezes você está procurando. É interessante a gente poder também dar essa dica para vocês, independente de propaganda, não tem nada a ver isso. É só para vocês saberem, é uma empresa que chama Cienco. Se você colocar na internet leite, teste rápido leite A2, você vai achar esse teste. E o que eu achei mais interessante dele, que até então, antes desse teste, o que garantia que um leite que está sendo vendido na gôndola é A2? É simplesmente uma certificação ou a empresa carimbando que aquele leite é A2. Então não tinha mais nenhum teste envolvido, né? Então se o leite saísse da fazenda e por acaso uma vaca 1 fosse ordenhada diferentemente lá de uma forma errada, eu já vi casos parecidos, por exemplo, não com leite A2, mas eu vi, por exemplo, com antibiótico. Uma vaca pulou a porteira, entrou num lote que não poderia e o produtor perdeu 8 mil litros de leite numa brincadeira dessa, né? Então, a mesma lógica pode acontecer, não vou nem falar de crime mesmo, né? De forma fraudulenta, eu falo mais da forma mesmo que de descuido, que acontece. Então, como é que acontecia? Antes você tinha uma certificação, mas como é que você de fato saberia que aquele leite que chegou na indústria ou virou produto, ele é um leite A2? E esse teste rápido ele veio para auxiliar nisso. Então, é mais uma barreira, mais um controle de qualidade para você ter certeza do que está acontecendo lá na ponta. Eu sei que a sensibilidade dele é de 1%, ou seja, 1% do leite, se for contaminado com A1, ele já consegue detectar. Então, realmente é uma acurácia muito bacana para ser trabalhada também. Então, a partir do momento que eu faço a genotipagem das vacas, que eu segrego as vacas, eu segrego o tanque dentro das fazendas, e eu consigo fazer com que esse leite chegue lá na indústria também, todo segregado, aí sim a gente consegue, com o teste, acabar de fechar toda a cadeia para ter certeza do que está sendo colocado lá no fundo, né? Agora, de fato, é um mercado que, para grandes indústrias, as que eu já, mudando de assunto, vindo para aquilo que você estava falando, né? Para as grandes indústrias, o que eu já percebi é isso, eles falaram isso, olha, o mercado ainda é incipiente, as pessoas estão sendo educadas para esse tipo de produto. Então, às vezes, para eu rodar na minha fábrica 20 mil, 30 mil litros de leite para fazer um produto desse, eu mais, entre aspas, sujo o cano do que de fato tenho de benefício por aquele novo produto, né? Então, é uma linha que ainda quer dizer que o mercado tem muito o que crescer, não é que ele não existe. Ao passo que eu estou sentindo muito empresas menores, nichadas e naquela região delas, produzindo leite próprio A2 para poder fazer um produto diferenciado. Você vê a coisa indo mais ou menos para esse lado em termos de mercado? Tem alguma coisa que poderia dizer a mais? Então, essa questão que você falou, até de certificação, que eu acho assim, bastante interessante, porque até esse teste, né, que é mais acessível e até rápido, com essa pegada do consumidor, ele está cada vez mais se preocupando com o tipo de alimento que ele está consumindo, a qualidade, de onde vem, né? Então, assim, acaba que esse tipo de certificação dá uma segurança, mas ao mesmo tempo não garante que é 100% confiável. Então, esse teste, né, que é até disponível, né, mais acessível, porque se você pesquisar na internet, você consegue encontrar ele no Mercado Livre. Então, assim, para a população em geral, né, principalmente aquelas que estão antenadas, estão buscando se informar mais, né? Então, assim, elas que estão mais preocupadas com essas questões, elas vão ter maior facilidade de
de saber distinguir, né, se aquele produto realmente é um produto que está sendo ofertado aí no mercado, né? Então, assim, como que eu consigo saber disso? Os testes, né, que estão aí disponíveis. Então, realmente, aquilo ali é seguro, eu que tenho alguma sensibilidade àquelas proteínas consumir aquilo ali é real. Então, assim, essa questão, essa pegada desses consumidores que estão cada vez mais preocupados, também ajudam as empresas, né, a serem mais sérias, né, em relação aos seus produtos, né. Isso é mais fácil para a empresa maior, né, porque tem um grande público. Então, assim, e essas certificações, querendo ou não, é uma forma de você ganhar o consumidor, né. Então, ela é necessária, né. Então, eu vejo muito por esse lado, essa parte de mercado, você sempre buscar a conquistar o seu consumidor, né, e ganhar ele, e para ele ser fiel ao seu produto, né? Então, a gente colocou na nossa certificação, na metodologia da certificação, a gente incluiu também, tem o que, Caio? Tem um mês mais ou menos, não foi? Uhum. A gente incluiu o teste rápido como obrigatório para a indústria ser certificada, justamente para trazer esse filtro a mais, tanto na plataforma quanto no produto final, né? Justamente para que isso possa dar essa garantia de que o selo também é um selo idôneo e não está ali também simplesmente para fazer graça para alguém, né? E uma coisa, gente, voltando um pouquinho ao assunto, a relação dessa mistura, eu vejo que o produtor ele tem muito esse receio, principalmente para fazer a certificação, porque hoje a gente divide os lotes dos animais, o Daniel sabe que é veterinário também, que é da minha área, principalmente por produção. Então, tem lote 1, lote 2, conforme vai produzindo, tem essa separação. A partir do momento que eu preciso fazer mais uma separação de lotes dentro da propriedade, isso acaba dificultando muito o trabalho, né? Então, muitas vezes um animal que não deveria ser ordenhado junto com aquele grupo de animais pode ser ordenhado. Então, é uma maneira também até do produtor ele poder ter uma segurança dentro da propriedade dele que ele está entregando para o laticínio um produto realmente A2, né? Um leite A2. E para a indústria, essa é até uma pergunta que eu jogo para ti aí, Ana. Por exemplo, você falou antes das instalações. No seu ponto de vista, seriam instalações diferentes? Por exemplo, eu tenho leite A1 e A2. Eu vou trabalhar com os dois leites na mesma instalação ou preciso de instalações diferentes para conseguir utilizar esse tipo de leite na indústria? Eu colocaria como instalações diferentes, né? Para realmente você eliminar o risco de contaminação cruzada, né? O que é a maior preocupação. Né, e acaba que a indústria, né, de maior porte, ela acaba que nesse aspecto ela tem maiores condições de investir. E para o produtor é mais difícil, né, esse investimento. E, igual eu falei, a longo prazo, será que para eles vão ter esse retorno? Então, muitas das vezes até o produtor espera as empresas maiores, né, a ofertar esses produtos para ele entrar nessa linha também, né? Que aí, né, não tem outra salvação. A bonificação, né? Mas eu vejo assim que as questões não é só em relação à instalação, vai muito além disso, né? Então, porque, por exemplo, às vezes um produtor ele vai ter que ter lá um veterinário disponível ali para poder ajudar ele com essas questões, né? Porque muitas das vezes ele pode não entender o que é preciso conseguir uma certificação. Então, além dessa questão das instalações, a gente vê que são muito mais coisas aí que exigem investimento para esse mercado de leite A2, né? O que pode aí até desanimar, né? Alguns produtores, né? O que eu vejo no campo é que quando uma indústria, pelo menos as que eu tenho notícia, tá? Quando ela decide fazer um produto A2, existe dois tipos que eu percebi mais. As fazendas que querem verticalizar a produção e elas por si só, elas utilizam a própria produção de leite A2 para embalar de formas variadas e entregar no mercado,
que é o que eu acho que vai ser o mercado mais de nicho, vai ser esse primeiro boom nosso aqui no Brasil, deve ser nesse sentido. E o outro é uma empresa grande que pega um parceiro confiável de leite de qualidade, que ele sabe que nunca vai ter problema, ou a chance é baixíssima, para trazer para próximo e falar assim, olha, quer ganhar dinheiro junto comigo? Então, já que eu confio em você, já que você tem um leite de qualidade, está na hora da gente começar a agregar valor nele, tanto para você quanto para mim. Você por ter um produto de qualidade e eu por ter segurança no produto de qualidade que eu estou adquirindo. Então, sendo assim, eu te pago tantos centavos a mais por litro de leite beneficiado como A2. Então, acaba que todo mundo fala, né? Como agregar valor no seu produto, né? Então, essa é uma das formas interessantes, né? É por isso que é sempre importante ter uma união entre todos os elos da cadeia, né? Para poder todo mundo trabalhar junto e conseguir atingir o mesmo objetivo, né? Então, muitas das vezes, o pequeno produtor ali que vai ser responsável ali pela produção desse leite, ele precisa ter um apoio da indústria, né? Então, como já existe aí o pagamento pela qualidade, né? Pelo teor de gordura, daqui a um tempo vai ser para o leite A2, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa união entre os elos, né? Da cadeia aí, para poder conseguir atingir esses objetivos, como eu disse. Caio, estamos chegando no fim do podcast. Tem alguma outra informação, alguma pergunta para a gente aproveitar o tempo que a gente tem com a Ana Flávia, não perder nem um segundinho? Então, Ana, eu queria te perguntar o seguinte, você que trabalha aí com laticínios e trabalha com a produção de vários produtos, quando vocês chegam num consenso que vale a pena produzir, por exemplo, mais daquele produto, aqui a gente está falando de A2, leite A2, em que situação vocês veem que assim, vale a pena eu procurar nichar o meu produto final? Por exemplo, um queijo, eu tenho um queijo nobre, mas eu acho que valeria a pena talvez eu investir em algum outro tipo de, um exemplo, selo arte para queijo, ou então uma certificação de leite A2. Em que momento você acha assim, que vale a pena você buscar melhorar a qualidade de um produto que já é bom, né? Falando em, por exemplo, queijos nobres. Eu acho que a gente sempre tem que buscar seguir as tendências, né? As macro tendências. Então, assim, a gente tem que pensar que os consumidores eles cada vez mais buscam por novidades. Então, por mais que o seu produto ele está ali no mercado, ele tem uma alta qualidade, a gente tem que entender que ele tem que ter uma inovação, né, para continuar ali. São poucas aquelas marcas que com o mesmo design, por exemplo, de embalagem, com o mesmo sabor, conseguem se manter por muito tempo aí, né, consumidor. Então, assim, na minha linha de pesquisa, eu sempre tento buscar desenvolver algo voltado para essas macro tendências, né? Igual, por exemplo, eu sou da área de leites fermentados. Eu quero produzir um iogurte. O que eu vou pensar? Né? Eu tenho que pensar que a minha produção ela tem que ser sustentável, né? Eu tenho que buscar sabores diferentes, explorar a flora brasileira, né? Então, assim, eu tenho que conquistar o consumidor frente àquilo que ele procura. Então, o mesmo é o leite A2. Por exemplo, se eu conseguir ali melhorar o mercado aí, né, tá crescendo, mas aí para por aí? Não. Depois do leite A2 tem os derivados, a gente vai querer produzir derivados de leite A2. Né? Então, assim, tem toda essa pegada, né? Até você conseguir, de fato, dizer que o seu mercado ele está sendo ali, está crescendo junto com a demanda do consumidor, né? Então, assim, eu sempre busco olhar por esse lado, né? O que o meu produto traz de novo, de diferente para o consumidor, o que eles procuram e o que o meu produto vai atender, né? Então, tanto que até editais que a gente participa para poder submeter um projeto tem tido até perguntas mais relacionadas com essas questões, né? Porque eles querem investir em algo que, ao mesmo tempo que dá retorno, é algo novo, ou é algo diferente, é algo que não está sendo, que já não está no mercado, né? Porque essa mudança constante, né, meio que
induz a gente a buscar novas tendências, novos produtos. Novas tendências, isso, justamente. Então, assim, eu encaro dessa forma. Beleza, então. Professora, eu queria te agradecer enormemente por você estar aqui com a gente. Realmente foi muito bom. É bom trazer pessoa que entende do assunto, e eu achei bacana que você entende do assunto, tanto cientificamente, como está aí alerta às tendências de mercado, de como é que a coisa vai funcionar. Então, eu queria te agradecer enormemente com relação a isso. Pessoal que está assistindo a gente, esse é o primeiro episódio que a gente traz para vocês falando de leite A2. Provavelmente vocês ainda vão assistir uns 2 ou 3 falando sobre esse assunto, porque você, produtor que está vendo a gente, está tentando fazer um produto com alto valor agregado, não sabe como agregar valor ao seu leite, além do básico de qualidade que você já recebe da sua tabela de qualidade e é a sua obrigação, a gente está trazendo para você aqui essa oportunidade. E você, indústria, que está escutando a gente, saiba também que essa é uma boa oportunidade de você pegar um mercado que está iniciando. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Aqui do meu lado vai ter um QR Code para você acessar o site da Serpro, para você poder ver um pouco do que nós estamos fazendo, o que a gente propõe e como que você consegue certificar a sua fazenda e o seu laticínio. Caio, alguma consideração final? Bom, primeiro quero agradecer a sua presença, Ana. Sabe que a gente está tentando alinhar essa prosa já faz um tempo, né? Mas estamos aqui, tudo certo. Esperamos você presencialmente aqui, com o professor Marcos, né? E, assim, eu penso muito a respeito da certificação, olhando o mercado e olhando as propriedades que produzem leite, principalmente o leite tipo A, que a certificação de leite A2, ela agrega mais ainda um produto que já é bom muitas vezes, né? E, então, o pessoal fala em 10% a 15% de valorização em cima desse leite tipo A, por exemplo. Então, é uma tendência, é uma oportunidade, realmente, como o Daniel falou, é um mercado novo, que vale a pena a gente ficar de olho nele e buscar informação e procurar certificar e trazer produtos novos para o mercado. E ficamos à disposição pela Serpro, né? Com certeza. Vamos, o que precisarem para o produtor ou a indústria precisar da gente de informação e tudo mais, ficamos à disposição. Muito obrigado, professora Ana. Alguma consideração final, mais alguma coisa que a gente deveria ter abordado e não te perguntamos? Não, acredito que é isso aí. Queria muito agradecer a vocês, foi uma tarde maravilhosa. Espero poder participar aí presencialmente, né? Dessa vez, infelizmente, não foi possível, mas se Deus quiser, aí mais para frente a gente consegue aí estar presente aí. Então tá certo. Então, muito obrigado. A gente sempre termina fazendo um brinde. Sinta-se brindada desse lado daí. Então, beleza, professora. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como sempre, segunda-feira que vem tem mais. Um abraço.